Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da On Cruise Series, ou a série aqui da On, né, para ficar mais simples e fácil da gente entender. Hoje, com muita honra, recebo o Carlos Dias. Vocês já falaram com um super-humano? Hoje nós teremos a honra, eu principalmente terei a honra de falar aqui com o cara que é considerado super-humano lá fora, lá nos Estados Unidos. E vamos aprender com o Carlos, vamos saber o que é ser um cara, ser um super-humano, quebrar estereótipo, né? O Carlos é grandão, geralmente a gente vê corredor só o chassi de grilo, igual esse que vos fala, né? Então vamos saber um pouco aí do Carlos, como é também essa questão das pessoas olharem e falar, você corre, com certeza tem isso. Boa noite, Carlão, tudo em paz, cara? Seja bem-vindo. Ô, Elton, boa noite. Agradeço o convite. Muito feliz aí de ter essa conexão, principalmente por fazer parte, né, de um time tão bacana, que é o On Run Crew, né? O time da On Running. E assim, com tantos personagens bacanas aí. E no meio de uma pandemia, né? No meio que a gente está se conhecendo à distância. Eu não conheço acho que só um ou duas pessoas que eu conheço pessoalmente do time, né? A maioria eu conheço só virtualmente, no meio da pandemia aí. Mas espero logo a gente estar todo mundo junto, fazendo uma trilha, uma corrida junto aí todo mundo, cada um com o seu estilo, né? Eu falo pro pessoal que eu sou o tartaruga, eu sou devagar e sempre, e o importante é você fazer o que você ama, com sabor, com muita alegria, com muito entusiasmo. Então, a corrida para mim ela me traz muitas oportunidades, me trouxe muitas oportunidades e me traz, né? E são 28 anos que eu venho saboreando cada quilômetro como se fosse chocolate. Vou contextualizar aqui para a galera, né, Carlos? Você foi considerado aí, é considerado, né, o super-humano lá pelos canais gringos lá fora, né, nos Estados Unidos. É, foi o primeiro sul-americano a percorrer os 4 desertos mais extremos do planeta, né? Deserto de Gobi, Saara, Antártica, Atacama. Só isso, viu, galera, que o cara já fez na vida só. Pouca coisa. Fora o que a gente vai listar aqui e tal. E eu já queria te fazer uma pergunta. Você acha que você é valorizado, digamos assim, entre aspas, ou não, depende do seu contexto, mais valorizado lá fora do que aqui no Brasil? O que você acha? O que você já enfrentou aqui no Brasil e lá fora foi mais valorizado? Essa questão do título mesmo. Ah, tem outra questão também, não menos importante, muito pelo contrário. Minha luz caiu, mas já volta. O Carlos foi considerado 2 vezes, já foi listado 2 vezes no livro dos recordes, né, Carlos? Sim, em relação ao Super-Humanos, né, foi em 2012 que eu participei do programa do History Channel, do The History Channel, que é um canal que fala sempre com vários documentários, né, nos Estados Unidos. E eles mandaram um e-mail para mim falando que eu era super-humano, né, que eles iam vir para o Brasil, falando que eu ia ser que eles iam provar que eu era um super-humano. Até achei que era aqueles aqueles e-mails falsos, né, que o pessoal manda. E eu falei, não preciso provar nada para ninguém, eu faço o que eu amo, né? Eu brinquei assim. Aí no dia seguinte, já a produtora que estava em Buenos Aires me ligaram, falando em castelhano e explicando que eles rodam o mundo procurando pessoas que fazem coisas diferentes, coisas na visão deles extraordinárias, e que eu fui escolhido no segmento corrida aqui na América Latina para ser o super-humano da América Latina. Nos Estados Unidos eles tinham escolhido o Jim Carnazes, que eu tive a oportunidade de correr com o Jim Carnazes os 4 desertos, a gente fazia parte da mesma tenda, né? No primeiro deserto que eu fiz em Gobi, eu conheci ele assim, pessoalmente, na realidade, lá na fronteira da China com a Mongólia, né? Fui conhecer o Jim Carnazes e depois virou um grande amigo, né? A gente se conheceu no meio desses 4 desertos aí, dos extremos, e ele lá na América do Norte e eu aqui na América Latina, né? Então, assim, foi muito gratificante receber esse título, porque a gente tem uma trajetória, todo brasileiro, né, na realidade, tem uma trajetória árdua para conquistar sonhos, e eu comecei dentro
uma brincadeira na rua sem saída aqui em São Bernardo do Campo. Comecei sonhando, né, brincando na rua sem saída. E dentro dessa rua sem saída eu encontrei, através da corrida, diversas saídas. E através da corrida eu fui conhecer o mundo todo. Eu nunca imaginava que eu ia sair de São Bernardo do Campo, né? Imagina chegar em ambientes como Antártida, como Nepal, como o deserto do Saara, cruzar a floresta amazônica ou ilha de Madagascar, esses ambientes que muitas vezes você só vê em documentário, só vê em livros, e eu estava lá percorrendo esses ambientes super perigosos, né? E com muito entusiasmo, muita alegria. Foi a corrida que me proporcionou isso. E quando eu recebi esse título, foi como se fosse um presente de toda aquele meu acreditar, né? Apostar a minha emoção, a parte de física, a parte espiritual, num esporte que muitas vezes nem no meio, dentro do segmento, as pessoas conheciam às vezes. Quando eu falava que ia correr 100 quilômetros, correr 24 horas, as pessoas, a grande maioria, chamava de maluco, né? Ainda continuam chamando aí de maluco, mas era bem mais lá no início, em 1995, 97, era muito mais quando você falava que ia correr uma prova dessa. E de repente vem um título de um outro país que não fala a sua língua. Eles explicaram que já me acompanhavam há 5 anos, vendo eu fazer os 4 desertos, cruzar o Brasil. Eu tinha cruzado também os Estados Unidos correndo, né? Então eles falaram que por eu ter feito esses ambientes todos e não ter tido nenhum tipo de lesão e ainda ter por trás assim o abraçar uma causa, né? Que eu sempre eu não só não buscava a medalha simplesmente, né? A corrida para mim ela tinha que ser algo um pouco mais do que só buscar a medalha, só buscar o recorde, ou só buscar o troféu. Eu vendia os quilômetros que eu percorria, né? Cada deserto desse, cada desafio que eu montei, que nem nos Estados Unidos ou cruzar o Brasil, era vendido os quilômetros simbolicamente e fazia a doação dos valores desses quilômetros que eram transformados em dinheiro e doar para o GRAAC, para instituições que atendem crianças e adolescentes que são acometidas pelo câncer. Eu eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o hospital, o GRAAC, antes de ir para a China, quando eu estava começando a minha preparação para ir para a China. E aí eu fiz parceria com a Escola Paulista de Medicina e lá eles fizeram um check-up. Um dos exames dentro desse check-up, que era a ressonância, foi feito no prédio do GRAAC. E era um sábado de manhã, eu entrei para fazer aquele exame no hospital, fiz o exame e fui conhecer o hospital. Quando eu saí de lá do hospital, eu saí extremamente sensibilizado, assim, internamente decidido a não correr só mais por medalha ou por recordes, mas para correr por elas, pelas crianças que estavam lá. E eu falei, eu tenho um filho que tem saúde, a corrida me deu saúde, a oportunidade de fazer o que eu amo. E aí você vê aquelas crianças dentro do hospital, no início da sua vida, né? Enfrentando uma doença tão grave e ainda sorrindo, brincando. Elas passando uma mensagem para mim, elas estavam mandando. Com essa determinação. Desculpa aí, tem uma ligação. Imagina. E aí, quando eu fui para esses 4 desertos, primeiro eu fiz o deserto de Gobi, na fronteira da China com a Mongólia, no mês de junho de 2008. Depois eu fiz o Saara em outubro de 2008. 15 dias depois que eu fiz o Saara, que é o deserto mais quente, que está a 54 graus de calor, eu fui para a Antártida, fazer o mais frio, né? A média de temperatura é menos 40 graus. E aí, 3 meses depois, eu fiz o último deserto, que foi o Atacama. Então, você imagina 4 desertos extremos em menos de um ano, numa sequência, né? Eu estava extremamente no estádio flow ali, extremamente blindado mentalmente, e isso também proporcionou a blindagem física
para que eu conseguisse terminar os 4 desertos sem ter nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de lesão. E eu falo que ter visitado o hospital e visto aquelas crianças fez com que eu ativasse dentro de mim aqui uma força extra, né, para enfrentar esses ambientes. Então, ser super-humano para muita gente, eu lembro que quando saiu o documentário na TV e na internet, né, eu recebi muita hostilização, né, as pessoas me hostilizaram gratuitamente, né, e... Daquela época já. Desde Sim, me antes a galera hostilizaram. já tinha hater. Então, mas assim, mas era uma coisa muito impensável, né? Que você consegue um título, eu nunca procurei nada disso, na realidade eu nunca fui atrás de nada disso, né? E de repente você é reconhecido, né? Reconhecido pelos seus passos, pela sua jornada, e as pessoas falavam, pô, eu corro mais que esse cara, eu sou melhor que esse cara, tinha que ser eu. É muito pequeno pensar assim. Você não, ao invés de aplaudir o outro, você entrar no seu egoísmo, olhar para o seu próprio umbigo com tamanha força e ainda assim reverter isso em hostilidade. Então, eu sempre recebi críticas, toda vez que eu avancei, toda vez que eu fui buscar meus sonhos. Então, eu já estava preparado internamente, que eu sabia que toda vez que eu avançasse numa ideia, num desafio, em qualquer coisa que fosse muito diferente, eu tinha que estar preparado para as pessoas que não iam entender isso. Ia me chamar de louco ou me chamar de aquele cara está querendo aparecer. Até nessa coisa de vender quilômetros para ajudar o hospital, as pessoas falam, pô, esse cara está querendo aparecer, está querendo mídia, está querendo ser famoso. Eu falo, gente, isso tem que estar dentro da sua alma. É tão difícil ajudar o outro, né? Apertar a mão do outro, aplaudir o outro. Sair um pouquinho do seu ego, né? Então, essas coisas eu falei. Você perguntou, você foi mais reconhecido lá fora ou aqui dentro? É bem transparente, bem óbvio isso, né? Lá nos Estados Unidos, o Jim Carnazes, quando foi eleito super-humano, o Obama recebeu ele. Só para você ver uma coisa simples, né? Ele foi nos diversos programas de TV, como a Oprah, né? Ele foi recebido pelo presidente, condecorado pelo presidente, aplaudido, né? Por ser um atleta que representava vários outros atletas no país, sendo reconhecido. Dentro dos Estados Unidos, ele foi reconhecido por um cara como Stan Lee, né? O criador do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Pantera Negra. E eu aqui no Brasil, ao invés das pessoas falarem, pô, tenho orgulho disso, que legal, é um brasileiro. Podia ser um argentino, um colombiano, um, um mexicano, não, é um brasileiro. Aí você recebe várias hostilizações. Só que assim, no meio dessas hostilizações tinha uma explosão de elogios também, de pessoas que ficaram felizes, que se sentiram representadas também. Então, eu falo o seguinte, eu não posso me abalar em relação ao que as pessoas falam para mim. O que eu tenho que fazer com o que eu vou fazer com que as pessoas falam, por exemplo, com o que a avalanche faz, a tempestade faz com você, o que você vai fazer? Como que você vai querer seguir na jornada, né? O importante é o compromisso que você tem com você mesmo internamente. Eu sempre tive um compromisso comigo muito forte de fazer aquilo que eu amo, ser feliz de verdade, de ter essa plenitude, sabe? Porque quando eu estou feliz comigo mesmo, com as coisas que eu estou fazendo, isso aí transborda para o meu filho, para meus amigos que estão ao meu redor, as pessoas por onde eu estiver vai estar sentindo isso também. Então, eu fiquei muito feliz de ser homenageado, porque se você pegar um zoom e colocar na minha vida desde o início, você vai entender por que eu faço esses grandes desafios, né? Essas grandes jornadas. Nunca foi fácil, nunca veio na minha mão. Eu que sempre fui buscar, fui provocar o universo para que as coisas acontecessem.
Carlão tem uma vibe excelente, galera. A gente participa lá do grupo da ON junto, né, de WhatsApp, então manda muita coisa boa, muita luz, muita energia. O cara tem várias figurinhas de si próprio, maravilhosas figurinhas, eu dou risada. Só palhaçada, né? Ah, são ótimas, cara. Ô, Carlos, mas muito legal, cara. Eu gosto muito dessa sua questão de sempre levantar a bandeira, mesmo por crianças. Agora tá lá com o KM Solidário, né? Que é um app bem bacana para quem não conhece, se tiver a oportunidade de baixar. Basicamente, você faz a sincronização do seu relógio ou do aplicativo que você utiliza para corrida e esses quilômetros são convertidos para doação para algumas instituições. Então, é bem legal também uma parte e como o app se mantém através de patrocínio, né? Parte desse patrocínio são doados. Então, esse tipo de bandeira, esse tipo de coisa é muito legal, né? Tomada a todas as proporções, igual eu faço questão de falar que eu sou um cara bariátrico, enfrentei problema de obesidade e tudo mais, então é a bandeira que eu levanto e faço questão de carregar, né? Assim como você também corre em prol de algumas questões, principalmente das crianças, então isso é muito, muito louvável, cara. E já emendando, nessas questões dos desertos, foram desafios pessoais ou eram provas? Toma, molha a palavra aí. Os desertos, são provas, né? É considerada a Copa do Mundo dos desertos, né? São os 4 desertos mais extremos do planeta. E aí, todo ano, além dos 4 desertos, tem uma prova chamada Roving, né? Roving Race, que é sempre inédita. Sempre entra um local inédito que não vai repetir mais. Aquela prova acontece uma vez só e não acontece mais. Então, além dos 4 desertos, que é uma Copa do Mundo, que se você completar os 4 desertos, você ganha a 5ª medalha, que é o número 4, né? Que é o Four Deserts, e entra para um clube chamado Four Deserts, pessoas que fizeram os 4 desertos entram nesse clube. Então, é muito legal, assim, eu fui, acho que, número 26, né? No mundo a fazer, e primeiro aqui na América do Sul. E nós temos 3 brasileiros que tem essa 4ª medalha, esses 4 desertos. Eu fiz em 2008, em 2010 a Jaqueline Terto, que é uma ultramaratonista excelente, incrível, lá do Rio de Janeiro, foi a primeira mulher, né, a fazer os 4 desertos aqui na América do Sul. E o Vladimir Virgílio, que é o paratleta em visual, grande parceiro, grande amigo, que nós estaremos juntos lá na Namíbia. Ele se tornou primeiro também para atleta, né, a correr os 4 desertos também. Então nós temos 3 brasileiros aí que completaram os 4 desertos. Mas elas são provas, são competições. Eu também já fiz, além das competições, né, várias provas de competição de 24 horas, provas de 100 quilômetros, de 160 quilômetros, que é 100 milhas, as provas de 24 horas, 48 horas, 6 dias, são competições, e as provas que eu desenhei também são os desafios, que, né, quando eu cruzei os Estados Unidos de Nova York a São Francisco, né, foi 5.100 quilômetros em 60 dias, eu corri juntamente com um ciclista me acompanhando o tempo todo, levando toda a estrutura, né? A gente passou por 11 estados americanos, correndo pela Rota 44 e a Rota 6, no meio dos Estados Unidos. Pegamos de tudo lá. Também fiz em 2007, quando meu filho nasceu, eu decidi cruzar o Brasil do Oiapoque ao Chuí. E eu acabei correndo 9.000 quilômetros em 100 dias. Foi um desafio intenso, um desafio que eu tive que ter o mínimo de conforto. Eu tive pouquíssimo conforto, mas o entusiasmo de ser pai, né, o entusiasmo de ver meu filho nascendo, me encheu de entusiasmo, e aí eu me entreguei, me doei muito para esse desafio. Era para se fazer em 120 dias, né? E muitos lugares, por ser lugares perigosos, lugares que não tinha nada praticamente, eu acabava avançando durante o dia todo e a noite, né? E assim, teve noites que eu dormia 2 horas por noite, né? Praticamente cochilava em lugares assim. E chegava em cidades que às vezes paravam para me receber, com hotel 5 estrelas, né? Todo aquele mimo, e tinha lugar que era só você e sua rede,
entre um lugar que tinha floresta de um lado do outro e você no meio ali. Então, assim, esse desafio entrou para o livro dos recordes brasileiro, como a maior distância percorrida no menor tempo. E também eu tive a inclusão no livro dos recordes brasileiro quando eu fiz os 4 desertos, que foi em menos de um ano, né? Os 4 desertos em menos de um ano. Então, tem esses dois títulos aí inclusos no livro dos recordes brasileiro. Também fiz um desafio que foi assim o mais difícil da minha vida, que foi quando eu dei a volta toda no Brasil correndo, em 2010. Eu tinha acabado de cruzar o deserto, cruzar os Estados Unidos, e lá eu vendia cada quilômetro também, a cada milha, né? E como só tinha um patrocinador na época, 40% do desafio, do dinheiro, 80% do dinheiro era para a estrada, 20% era para o hospital. Era desse jeito. Então, os caras doavam lá $20, era 80% para a gente, o dia a dia na estrada, para a gente se manter, comer, e 20% ia para o hospital. E eu falei, pô, nos Estados Unidos abraçaram a gente, assim, pô, várias famílias abriram as portas das suas casas para receber a gente, só tinha surpresa boa, a gente avançando e as surpresas boas iam acontecendo. Aí eu falei, vou fazer essa mesma coisa no Brasil, vou dar a volta, vou circular todo o mapa brasileiro. Desenhei esse planejamento de 18.250 quilômetros, era para ser 365 dias, eu fiz em 325 dias, né? Uma média de 56 quilômetros por dia. Esse era correndo, andando, chorando muito, né? Porque 40 Foi dias tão bem antes da abraçado? largada. Oi? Foi tão bem abraçado igual nos Estados Unidos? Olha, em muitos lugares não. Muitos lugares não. Mas eu já sabia disso, né? Eu já tinha feito do Oiapoque ao Chuí, então eu me preparei para muitos lugares, algumas regiões, engraçado, né? Regiões ricas, as regiões mais ricas eram que menos eu tinha apoio, né? As regiões mais isoladas, com menos estruturas, é onde eu tinha mais apoio. É meio paradoxal isso, né? Mas é o que eu vivi, é o fato, não é uma coisa contada, uma história contada, é o que eu vivi ali nesse desafio, que foi mais difícil. Como diria Pato Fu, né? Vai diminuindo a cidade, vai aumentando a simpatia. É engraçado, né? Mas é o fato. Foi o fato que eu fui enfrentando. Eu saí de São Paulo, né? Da maior feira de esporte de aventura, da Advento Sport Fair, no AMB. Dei a largada dentro da feira. E depois, 325 dias depois, na véspera do Dia dos Pais, eu cheguei na Brasil Sport Show, junto com a Advento Sport Fair, dentro da Bienal, né? No Ibirapuera. E 40 dias antes desse desafio, minha mãe faleceu, né? Eu tive esse grande impacto, assim, muito forte na minha vida, né? De perder minha mãe, a pessoa que mais torceu para mim, na realidade, né? Em toda a minha história, a minha mãe foi a que mais torceu para mim, que sempre incentivou, sempre falou que não era para deixar nada pela metade, nunca baixar a cabeça, que eu fosse realmente a dono da minha história, né? Então, eu fiquei pelo menos 30 dias assim anestesiado, né? Sem norte, sem você conseguir enxergar nenhuma perspectiva na frente. Porque eu tinha projetado o desafio, já tinha divulgado na imprensa, estava assim feitas parcerias, né, com as feiras. E aí chegou um momento que, inclusive em Atibaia, né? Eu fui para Atibaia, né, ficar na montanha lá, sozinho, treinando, meditando e pensando em tudo isso, né? Aí veio essa frase da minha mãe, veio a frase que é: você nunca deixe nada pela metade. E aquilo virou um mantra, sabe? Virou um mantra. Aí eu peguei e decidi que eu ia fazer a largada da prova, do desafio, até para agradecer, para homenagear minha mãe, para passar uma mensagem para o meu filho de atitude, né? Não só de discurso, que tudo que a gente coloca no papel, a gente tem que ir lá trabalhar para aquilo acontecer mesmo. E as crianças, eu tinha prometido para as crianças que eu ia correr por elas. Na época eu vendia a cada quilômetro a R$2, né, no meu blog.
e para ser doado 100% para o hospital. Aí eu lembro que uns 15 dias antes dela falecer, eu estava na busca de patrocínio, que sempre foi uma luta gigante, né? E eu estava ali meio preocupado. Ela olhou assim e falou: pô, por que você está com a cabeça baixa? Você não vai deixar de fazer esse desafio, né? Você prometeu para as crianças que você ia correr por elas. Então, 15 dias antes dela falecer, falou isso para mim, né? E daí ela falou essa frase: nunca deixe nada pela metade. E aí, quando eu acordei nesse período difícil, veio essa frase e eu dei a largada. Os primeiros 20 dias foram os dias mais difíceis. Um amigo meu, Alisson, né, que é de Poços de Caldas, aí de Minas, né? Posso ser do lado. Pertinho, né? Ele veio para São Paulo de bicicleta e ficou comigo 30 dias, até Goiânia. Ele foi até Goiânia comigo, me acompanhando no período mais difícil. Teve outros atletas, o Jaime Rocha, um ultramaratonista, ficou um dia, teve um outro atleta que ficou 10 dias. E aí, nesse período, eu só chorava. Eu dei a largada no AMB, cheguei até perto de Goiânia, só chorando. Tudo que você imaginasse. Parasse num posto de gasolina, sentava para comer alguma coisa, eu sentia um cheiro da comida, lembrava da minha mãe. Era aquele processo de luto mesmo, né? E que a corrida, no decorrer que eu ia avançando na estrada, a corrida virou minha psicóloga, né? Ela foi me fortalecendo, na realidade. E eu fui entendendo os ciclos, né? Os ciclos que a vida vai oferecendo pra gente. E aí eu fui avançando e ficando mais forte. Quando eu cheguei 325 dias depois no Ibirapuera, eu estava muito mais forte, muito mais, sabe, firme, entendendo tudo aquilo. E também sentindo a força que a minha mãe tinha, que eu sempre falei, só que não é lembrado, né? Então, eu lembrei dela todo. A chegada no AMB no Ibirapuera foi um negócio assim estupendo de emoção. Eles fizeram uma surpresa para mim, né? Primeiro eu estava na estrada, eu lembro que eu entrei para São Paulo por Ourinhos, né? Cheguei ali por Alphaville, daí uma amiga ultramaratonista, a Mônica Otero, fez um café da manhã, tinha 30 atletas, né? Os amigos todos lá, na casa dela, me esperando para correr esses últimos quilômetros, né? De Alphaville até o Ibirapuera. E aí, ali o pessoal da organização da feira ligou para mim e falou: olha, Carlos, a feira está lotada, a gente não vai poder fazer sua chegada aqui, né? Então, mas a gente vai preparar alguma coisinha para você fora da feira, ali no parque mesmo, porque pelas regras da feira não dá para você chegar dentro do palco principal. Eu falei, pô, eu não tô nem aí, eu só quero chegar. Eu só vou chegar, abraçar meu filho e tal. Aí o que eles fizeram? Quando eu cheguei dentro do Parque do Ibirapuera, tinha uma multidão ali. Aí eles deixaram meu filho já na entrada da feira, né? Para ele me receber. E aí ele correr comigo os 400 metros finais. Foi um negócio lindo, assim. Minhas pernas ficaram bambas quando eu vi meu filho, né? Na hora que eu vi, já fiquei de joelhos, assim, porque me bambearam. E aí fiz a chegada com todo o público lá. Meu filho, minhas tias, minhas irmãs. As crianças, tinha algumas crianças do GRAAC e tudo. Conseguimos arrecadar R$36.500 para o hospital. E eu falo sempre pro pessoal, ali foi a minha medalha de ouro, né? Aquela chegada para mim foi como se fosse minha medalha de ouro, foi minha Copa do Mundo, foi meu Oscar, assim, foi um momento super emocionante que eu descarreguei assim aquela energia toda ali na minha chegada no Ibirapuera. Espetacular, cara. Que coisa linda, emoção, história. Meta, superação, tudo a corrida te proporcionou e proporciona, né, cara? A força da sua mãe, que coisa bonita. Com certeza ela te acompanha ainda a cada quilômetro, né, cara? A gente só faz, eu acredito que nós só fazemos uma passagem física, mas continuamos e vivemos no coração de quem nos lembra, né? Igual você disse, só morre quem não é lembrado, né? Então, a meta não é ser eterno, né, Carlos? É ser imortal, né? E eu tenho certeza que você já chegou nesse patamar, cara. Seu legado é imortal. Então,
pode acontecer o que aconteça, você sempre será lembrado aí por tudo que já fez. Você tem noção de quantos 1.000 km você já percorreu na vida? Tô quase chegando nos 150 mil. 50 São mil? Cara, 148 mil quilômetros em 28 anos, contando desafios, provas e treinos, né? A média de treinos que eu tenho é desenvolvido desde quando eu comecei em setembro, no dia 5 de setembro de 93, né? Foi a minha primeira corrida que eu fiz na Vila Prudente, os 10 quilômetros, né? Foi a primeira corrida que eu fiz oficial, né? E de lá para cá nunca mais parei e só tenho que agradecer cada passo que a corrida me ofereceu. Eu sempre falo assim, agradeço a corrida por me ensinar a caminhar, né? Porque a gente tem que aprender a saborear cada pedacinho, cada passo realizado, e agradecer cada passo realizado, porque tem tantas pessoas que não conseguem estar ali fazendo isso. Então eu não corro só por mim, eu corro oferecendo, sempre dedicando às outras pessoas. Muitas pessoas que a gente nunca vai ver o rosto, mas que com certeza recebe às vezes uma energia, né? Eu recebo muita mensagem aqui de pessoas agradecendo, né? Ou que se inspiraram, ou que falam, eu comecei a fazer uma caminhada no parque, né? Por eu estar vendo ali, às vezes, uma frase, ou só ver uma foto, né? Então, a gente se desprende da gente e começa a olhar para o lado, sempre, né? E a minha corrida é essa. Eu passo olhando e dedicando para as pessoas aí que sonham todo dia em melhorar a sua vida, em melhorar a qualidade de vida e evoluir, né? Não só mudar, né? sempre, evolução sempre, né? Devagar e sempre, né? Já diria o poeta. Ô, Carlão, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. E a ON na sua vida? O que representou? O que tem representado? Foi uma grata surpresa aí você ter sido escolhido aí um dos embaixadores da marca? Qual o seu tênis favorito da marca? Essa eu acho que é fácil, hein? Pela distância que você corre, eu acho que vai ser fácil de adivinhar. Mas o que representa a ON aí hoje nos seus dias? A importância de ter uma marca, né? Uma marca tão grande, internacional aí te apoiando nos dias atuais, mesmo nesse cenário de crise econômica, né, de crise de saúde e tudo mais, né, nós que estamos, vamos dizer assim, resguardados, né, entre aspas, pelo nosso trabalho aí para uma marca é bem, bem bacana, né? Eu acredito que para você também, principalmente pela distâncias, por deslocamento, por tudo mais, quanto mais parceiros nesse caso, melhor para o seu, para você poder difundir seu esporte, né, suas longas distâncias. Sim, assim, eu conheço a ON desde 2019, né? Eu tenho feito parceria com a ON desde 2019, quando eu fui para Nova Zelândia, né? E a ON começou ali meu relacionamento com a ON. E já conhecia a marca desde 2017, por internet, de passar, por exemplo, ir para outros lugares e ver atletas internacionais com a marca. E uma marca admirável demais, uma marca muito, como que eu posso falar? Ela é clean, né? É uma marca orgânica mesmo, né? Na concepção da palavra. E vem de encontro à nossa filosofia de ir para a natureza, dessa coisa do respeito, de você respeitar o modo de ser de cada um, aquela coisa de entender. É uma marca feita de atleta para atleta, e é muito gostoso. Então, 2019, a minha experiência de ir para lá, para Nova Zelândia, foi com o Claudio Flow, né? Era bem fininho. Ele aguentou lá as pedras da montanha, subimos bastante montanha, nunca tinha subido tanta montanha que ele na Nova Zelândia. Pedra pontiaguda o tempo todo, com chuva, com frio. E aí chega no meio da pandemia, 2020, essa grata surpresa, né, de estar fazendo parte desse time lindo aí, né, do On Run Crew. Conheço o Andrew há algum tempo. O Andrew, cara fantástico, desde 2008 eu conheço o Andrew, desde das minhas provas dos desertos. E é um prazer enorme estar junto, pessoas tão competentes e excelentes no que, assim, sempre buscam excelência no que estão fazendo. O Danilão
também é do esporte, né? É do basquete, o Danilo, né? Do handball. Do handball. E, pô, o cara é gigantesco. É um gigantesco não só do tamanho, mas como ser humano também. E todo esse time. O prazer de conhecer um time que nem você, Elton, o Nader, o Togumi, pô, a Samira, a Jussi, todo esse time aí, o Eric, né? A galera, cada um no seu perfil, cada um tá no seu estado, mas assim, a gente está bastante próximo por conta da tecnologia, né? A ON, Um time único, né, primeiro cara? é um time único. E eu falo assim, eu recomendo para todo mundo o ON, porque ele respeita cada atleta, cada objetivo, né? É para todos os níveis de atleta, todos os tipos de solos, né? Que você preferir. Eu, particularmente, gostei muito do Cloud Flyer, que o Cloud Flyer, porque eu sou grandão, então ele tem conforto, amortecimento, entra na água e sai assim, seco, né, praticamente. Ele tem um sistema de drenagem muito bom. Eu fiz vários treinos na montanha, que nem eu vou para o Pico da Onça, que tem bastante nascente, né? A subida da montanha tem bastante água. E o tênis se comportou maravilhosamente bem, com bastante estabilidade também. A gente pega bastante erosão, pedra, lama, sabe? E agora eu tô aqui saboreando o Cloud Ultra. Tô apaixonado pelo Cloud Ultra. Já corri na areia, corri na pedra, no asfalto, tô correndo em todos os ambientes, porque é com ele que eu vou correr lá. Eu vou ir para o deserto da Namíbia em outubro, vou subir a maior duna do mundo lá. Lá a gente vai pegar vários tipos de terreno, desde areia, que é duna, savana, e leitos de rio, que é bastante pedra. E eles favorecem bastante essa coisa de você pisar em pedra, que a impressão é que você não está pisando em pedra, né? Te traz essa parte de conforto e também respeita, é flexível, respeita a musculatura do seu pé. Então, eu estou muito feliz mesmo. Quero agradecer o time da ON todo aí, nacional e internacional, por eu estar junto com vocês. E aí, quem quiser experimentar o ON, né, eu recomendo, o Elton também recomenda, que assim, não é simplesmente só uma parceria, falar, vou falar bem de Não, você, não. Eu tô encantado, cara. Eu não tinha tido a né? oportunidade ainda. Cor com Stratos, cor com Flow, cor com Cloud X, cor com Swift. Nossa, são tênis, assim, impressionantes. Muitas vezes a gente tem aquela objeção, né, pelo visual, pelos tags, pelos clouds, né, que é diferente, É, assim. Mas, ao contrário de outras coisas que a gente já viu por aí, o visual, ele é o atrativo do tênis e também o que dá o diferencial do tênis. Então, vale a pena apostar, né, Carlão? É muito bacana mesmo. sim. E fora que ele é durável, né? São tênis duráveis. Você pode Design, falar bem design mais que suíço, né? eu quanto a isso, né? Cara, ele é durável. Ele dura muito. Essa coisa da gente ir para a estrada. Deu uma pequena travada, vamos ver se voltamos. Então, no meu aniversário, em janeiro, eu fiz 48 horas saindo de São Paulo. Peguei a Dutra, né, rodovia Dutra, e fui até o Pico da Onça, na cidade de São Francisco Xavier, e subi até 2.000 metros lá direto, né? E, na verdade, deu até mais 48 horas. Né? Eu tinha a subida e depois a volta, a descida para chegar na cidade, pegar o ônibus para voltar para São Paulo, né? E o tênis, ele pegou muita chuva, pegou sol também forte no final e se comportou muito bem, tá inteirinho. Fui fazer treinos também lá na Bahia, né? Fiquei 33 dias na Bahia fazendo treino em trilhas indígenas, praia e também estrada. Se comportou, tá inteirinho o tênis. Então, assim, o Cloud Fly é um dos tênis que eu mais gosto, junto com o Cloud Ultra. E aí tem o Cloud Venture também, que é um tênis para descida, né, principalmente. Ele favorece muito o atleta que está descendo nas trilhas, naquelas montanhas bem íngremes.
ele tem um grip muito bom, segura, dá uma segurança na descida, né? Então o cara não vai escorregar, não vai escorregar com ele, porque ele foi desenvolvido para dar topada em pedra, você não vai perder unha, né? Então, assim, esses 3 tênis eu recomendo. O Cloud Venture, o Cloud Ultra para atletas aí, ultramaratonistas, né? Tem um tênis para ultramaratona importante. Você pode correr no asfalto, na trilha, principalmente em pedra, né? E você vai ter conforto mesmo estando em solos instáveis. O Cloudfly também vai te dar conforto, vai te trazer um amortecimento, estabilidade, flexibilidade, e também se você entrar em água, você vai ter uma drenagem maravilhosa. Tem vários atletas que correram, porque nem a BR-135, que é bastante lama em janeiro, bastante chuva, eles ficaram encantados com o tênis, elogiaram bastante por conta dessa coisa da drenagem também. Então isso é importante. Imagina, na Namíbia eu vou enfrentar 7 dias. São 7 dias subindo e descendo, vários tipos de terreno, você entra em rio, sai de rio. O tênis, quando tem uma ótima drenagem, te poupa de bolhas, de situações que causam muito atrito, né? Então eu recomendo bastante esses tênis. Nesse caso de longa de verdade, o tênis é a última coisa que você tem que preocupar, né? Tem que ser uma peça ali que faça parte do seu pé realmente, né? Carlão, vamos chegando Sim. aqui o nosso final aqui do bate-papo, né? Quando o papo é bom, passa rápido. Mas eu deixo aberta aí a palavra para você, para deixar esse último recado. Eu vou deixar todos os contatos do Carlos aí na descrição, da onde você quer que esteja, IGTV, YouTube, podcast também. Sigam o Carlos nas redes sociais. O Carlos é muito bacana mesmo o perfil. Tem umas fotos assim que às vezes dá raiva, sabe? Porque você está treinando aqui do lado da sua casa, o Carlão manda uma foto lá no meio do nada, assim, aquele rio maravilhoso. Fala, tô aqui treinando na Bahia, tô não sei o quê. Fala, mas é uma inveja boa, faz parte. Mas fica à vontade Vamos aí, junto, Carlos. pô. Vamos, não, demorou. Vamos Deixa. junto. Tô com o bracinho aposto aqui já para chover vacina, sabe? Não, tá chegando. A minha também, em agosto. Bom, eu quero falar um pouco da Namíbia, o meu próximo desafio. Esse desafio que eu vou fazer juntamente com o Vladimir Virgílio, que é um atleta invisual. Ele perdeu a visão com 34 anos, mas é um ultramaratonista incrível e é um grande, não só um grande amigo, é um grande irmão. E nós moldamos nossa amizade nas trilhas, né, das montanhas, vulcões, e estaremos juntos lá, levando nossa bandeira brasileira lá no deserto mais antigo do mundo e na maior duna do mundo. Então, a ON vai estar mais do que ON lá em cima nas dunas, né? E eu quero deixar a mensagem para todo mundo aí que a distância até a Lua não é tão longa. A maior distância que você tem que percorrer está dentro de você mesmo. E você tem que ser protagonista da sua história. Não importa onde você nasceu, não importa o seu tamanho, se você é homem ou mulher, o que importa é que você tem que ser protagonista da sua história, você tem que ver sua vida de forma plena, não negligenciar nenhum passo da sua vida, buscar ser gentil, né, com as pessoas, mesmo que a gente tenha causa ao nosso redor, seja gentil, construa pontes, não barreiras aí, e seja feliz. Não importa se o seu esporte vai ter 100 quilômetros ou 100 metros. Faça com amor, faça com excelência e faça da amizade sua maior riqueza. É isso que eu queria deixar para vocês. E siga lá, né, Carlos Dias Ultra. Eu vou estar montando um desafio para quem quiser correr de forma virtual, né, a 2 desafios. Um desafio que é de 12 horas, que eu vou estar fazendo em 3 ambientes no Brasil, agora dia 22 de julho, aqui em São Paulo. Eu vou estar na esteira fazendo 12 horas para arrecadar cesta básica. E vou fazer dentro da selva amazônica dois ambientes dentro da selva amazônica, uma na Flona do Tapajós e outra na Floresta Nacional Amazônica, lá em Rio Preto da Eva. Vou ficar 12 horas dentro da floresta correndo e eu vou convidar vocês a correrem em qualquer lugar do Brasil.
também para ajudar a combater o câncer infantil. E depois o desafio de 250 quilômetros aí, virtual. Enquanto eu estou lá na Namíbia, correndo 250 quilômetros, vocês podem correr em qualquer lugar aqui e disputar essa medalha também de forma virtual. Muito obrigado, Elton, pelo convite. Muita luz na sua trilha. Parabéns pela sua jornada. Você é um cara incrível, determinado e ama o que faz. Você passa isso no seu olhar, em todas as suas atitudes. Eu estou aqui ansioso para te conhecer pessoalmente e feliz de fazer parte do mesmo time, né? Ganhar um grande amigo aí. Mando um abração para toda a sua família, tá bom? E estamos on. Legal demais, cara. Também estou ansioso aí para te dar um abraço, para a gente se encontrar e logo, logo isso tudo vai acontecer. Eu agradeço a aula, cara, muito inspiradora. Eu acho que foi uma oportunidade única aqui da galera te conhecer um pouquinho da sua história, que é longa, mas a gente resume aqui em 1 horinha, em 50 minutos, que já dá um gostinho, né? E também muita luz aí na sua jornada. Eu vou estar fazendo o seu desafio. Me manda que eu vou divulgar aqui para a galera quando estiver rolando. Mas não vou fazer 250 não, vou fazer 2,5 ou 25. Aí eu vou escolher aqui, tá? Mas abração. Deus te abençoe. Deixa eu falar. Eu esqueci de falar. 3 coisas importantes. O meu livro está sendo terminado agora, né? Vai sair meu livro. Legal. E vai sair um documentário também que fala sobre a minha vida toda, desde criança. Também já está quase pronto o documentário. E ontem eu tive uma surpresa maravilhosa. Eu estava no interior de São Paulo, um amigo de infância que é grafiteiro, né? Artista aí urbano. Ele está desenhando meu rosto, né? Na escola onde eu comecei, né? Comecei a sonhar, comecei a dar os primeiros passos aí em busca dos meus sonhos. E eu vou estar lá com o meu rosto lá retratado na escola. Então essas coisas são assim emocionantes. Ontem eu fiquei muito emocionado quando ele mandou um videozinho para mim. Então assim isso é resultado que a gente fazia aquilo que a gente ama, sem ter medo das hostilidades, sem ter medo do que muitas vezes as pessoas não vão entender o que você faz. Para mim é importante, que nem você falou, eu sou grandão. Muita gente fala, esse cara corre, né? Fala, eu corro e ainda corro com 15 quilos nas costas, que é uma mochila com tudo que eu preciso, né? Então, não é só o meu pezinho aqui, que nesses 28 anos nunca mudou, nunca, sempre esteve mais ou menos naquele mesmo estilo, mas é aquela coisa, devagar e sempre. Eu não faço mais do que 8 km por hora, eu não tenho nem relógio, mas eu faço com muito amor, com muito carinho cada passo que eu percorro em cada ambiente desse Brasil e desse mundão aí. Mais uma vez, obrigado, Elton. Eu que agradeço e, mais uma vez, obrigado pela aula, principalmente de respeito a si próprio e ao seu corpo, né? Seus limites. Se é que tem limite para você, né? A gente deixa com o próximo bate-papo. Valeu, galera. Sigam o Carlos, compartilhe esse conteúdo, deixa aí seu like, comente aí o que você achou dessa nossa conversa. E em breve estamos de volta aí com o próximo episódio da On Crew. Valeu, abraço.